Confesso para vocês que é bem difícil pregar depois de músicas que falam tão profundamente ao nosso coração. Essa último hino que o coro cantou realmente deve trazer uma esperança para nós, da qual todos nós deveríamos ansiar, estar esperando a segunda vinda do Senhor. Mesmo que pareça longe, mesmo que demore, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Isso é algo que conforta o nosso coração, é justamente saber que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Diferente daquilo que nós vivemos, diferente daquilo que nós experimentamos talvez como nação, como povo, que talvez tivéssemos herdado e nos acostumado com isso, o Senhor cumpre com a palavra dele. Alguns anos atrás, mas especificamente em 2015, nós fomos abençoados com a Kombi, aquela Kombi que boa parte da igreja conheceu, boa parte experimentou. O pessoal que foi para Rincon conheceu ela mais profundamente, né? Os seus assentos, os buracos, onde tinha os barulhos, né? Aonde dava para reclinar a cabeça, aonde não dava. Quando nós recebemos a Kombi lá no Pará, foi um tempo bem marcante para mim. Primeiro porque a gente recebeu a Kombi e na cidade onde nós morávamos, lá em Santa Bárbara, não tinha agência do Detran, nenhuma Ciretran, nem nada. Então eu peguei o documento da Kombi, levei na cidade vizinha, em Santa Isabel, tinha um despachante lá. Eu deixei o documento com o despachante. Eu falei, olha, preciso transferir para o meu nome essa Kombi. E eu já tinha tido uma experiência amarga quando eu tinha comprado um carro aqui e tentei transferir para lá. Falei, não, eu não vou perder esse tempo, vou levar no despachante que vai ser mais rápido. Passaram-se alguns meses e aquele documento não estava pronto. E eu tinha que tirar a Kombi do meu nome e era um negócio ruim, porque quem tinha vendido a Kombi também não queria que a Kombi ficasse andando num outro nome. E eu ia no despachante e ele, com a maior boa vontade, deixava entender que eu precisava ter um pouquinho mais de dinheiro do que aquilo que as taxas pediam, né? Ele precisava o dinheiro suficiente para criar motivação no coração dele, para ele chegar lá no Detran e fazer o que tinha sido feito. E como isso era contra aquilo que eu queria, eu falei, não vou pagar por fora para você fazer o documento. Peguei o documento de volta e falei, não, eu vou fazer esse documento. Eu tive que ir para Belém para reconhecer a firma. Tudo certinho, documento. Cheguei lá em Belém no Detran, o rapaz do guichê olhou o Detran e falou, olha, nós não reconhecemos esse cartório que assinou esse documento, que reconheceu a firma desse documento. Aí você vai ter que ir lá no cartório, lá no centro, fazer a averbação desse, acho que é isso mesmo que fala esse nome, desse documento. Beleza, tudo bem. Fui lá naquele bendito do cartório, fiz a averbação do documento. Voltei para o Detran. Aí o Detran falou, não, mas onde você vai transferir a Kombi é para Santa Bárbara e esse documento aqui não pode ser. Você tem que ir agora lá no Detran de Santa Isabel, ao qual Santa Bárbara pertence, para você poder fazer a documentação. Tá, tudo bem, era caminho para casa, fui lá. Isso daí já passando dias. Cheguei no Ciretran de Santa Bárbara, de Santa Isabel, perdão. Levei lá o documento, agora tudo certo, né? Porque tinha o cartório daqui de São Paulo, tinha a averbação reconhecendo o cartório de São Paulo. Para minha surpresa, o Detran falou, mas nós não reconhecemos essa averbação desse cartório de Belém. Você tem que fazer uma outra averbação. Um cartório de lá não reconhecia o cartório de lá também, é um negócio que eu não entendo. Meus irmãos, trocando rapidamente, quando eu terminei de pegar a última averbação, a minha esposa até falou ontem, você devia ter tirado foto. Eu estava com aquele documento do carro, certificado de registro, que é mais ou menos desse tamanho, e um papel até aqui de tiras de averbação, uma colada na outra, para que eu pudesse transferir a Kombi.
meu nome. Aí você fala, mas pastor, isso é burocracia. Não, isso é porque a palavra não vale mais nada. Isso é porque nós não podemos mais confiar em ninguém. Isso é porque o cartório, que é para autenticar alguma coisa, é passível de desconfiança já em nosso tempo. Tanto que ninguém mais faz qualquer coisa por orientação de um advogado. Ele tem que ouvir 4, 5, porque você não sabe o que está certo, o que está errado. E é sobre um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, continuando o nosso estudo em Josué. Josué, o capítulo 9. Do verso 15 até o capítulo 10, o verso 15, ele está relatando ali, continuando a história, na verdade, dos gibeonitas que enganaram o povo de Israel, dizendo que eles moravam numa terra distante e chegaram lá com as mulas carregando pão seco, os vinhos naquelas bolsas de couro velhas, né? E chegaram para o povo de Israel dizendo, olha, a gente veio distante, a gente veio aqui para fazer um acordo com vocês. E Josué e a liderança, ao invés de consultar primeiro a Deus, simplesmente olharam para a situação aparente daquilo lá e tomaram a decisão e fizeram um acordo com os gibeonitas. E aí, a partir do verso 15, a gente continua essa história da qual nós paramos da última vez. E eu vou ler alguns versos, eu não vou ler todos eles, é um texto bem longo, mas a gente vai estar pegando algumas coisas que podemos tirar para a nossa vida, algumas lições importantes desse trecho, desse texto que a gente vai estar vendo. Em primeiro lugar, no verso 15 até o verso 19, a gente vai perceber ali a firmeza de Josué e os líderes da nação, quando souberam daquilo que os gibeonitas haviam feito. A partir do verso 15, obrigado, Adriano, diz assim, então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos, que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote, Kiriate e Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, pelo que lhes responderam: fizemos a ele o nosso juramento, e em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Uma das coisas que fica muito clara nesse trecho que nós vamos estar vendo, eu creio que essa é uma das frases ou partes do trecho que mais me chamam a atenção. É que Josué, ele honra a palavra que ele havia dado àquele povo. Ele não volta atrás, mesmo com sangue nos olhos, com certeza, por ter sido enganado, por ter sido colocado para trás, ter feito uma promessa mediante uma mentira. Ele chega para tirar satisfação com aquele povo, mas ele resolve, falou, eu não posso tocar em vocês, porque nós prometemos protegê-los diante do Senhor. E é interessante que nós perdemos, eu creio, boa parte das nossas verdades que nós criamos como verdade, que nos foram ensinadas no passado, ou que nós olhávamos para o passado e que nós não temos hoje. Eu não sei quantos de vocês podem lembrar de ouvir o seu avô, a sua avó, ou seu pai, ou sua mãe, dizendo para você buscar um pão
lá na padaria ou lá no bar do fulano ou do ciclano e pedir para ele anotar aquilo numa caderneta. Eu fico imaginando hoje, se você precisa comprar 1 quilo de sal e você chega ali no Extra da Brigadeiro e fala: olha, eu preciso de 1 quilo de sal. Eu venho aqui toda semana, você me conhece, eu compro pão aqui nessa padaria todo dia de manhã, pão quentinho, eu sei até a hora que sai o pão. E eu preciso de 1 quilo de sal, por favor, eu estou sem o dinheiro, eu preciso buscar o dinheiro da minha casa. Você pode anotar para mim e eu venho trazer R$1, R$2 do quilo de sal. Eu duvido que você saia de lá com o sal dentro do saquinho. Talvez com sal grosso dentro do cartucho, mais fácil. Mas por que é que a coisa se tornou como se tornou? Por que é então que as pessoas não têm mais essa empatia, essa voluntariedade em fazer o bem, em poder ajudar o outro? É porque se perdeu boa parte da verdade da nossa palavra. Nós não mais empenhamos a nossa palavra e cumprimos com aquilo que nós falamos. E é interessante que isso é uma coisa que nós devemos olhar para as nossas vidas, e eu me coloco nisso também, e realmente pensar, entender e avaliar se aquilo que nós falamos é o suficiente para que as pessoas possam crer em nós. Só a palavra nossa, só realmente a nossa afirmação deveria ser suficiente para que as pessoas acreditassem em nós. E esse é o que Josué faz. Ali no verso 15, quando fala que Josué fez um acordo de paz com ele, garantindo poupar-lhe a vida, a única coisa que Josué falou: olha, eu garanto para você, eu não vou atacar. Os líderes que estavam com eles juraram junto: olha, realmente nós não vamos fazer isso, em nome do Senhor, nós não vamos atacar vocês. O texto bíblico aqui não fala que eles assinaram papel nenhum. O texto aqui não fala que eles tiveram que passar debaixo de alguma coisa para dizer: não, agora eles aceleraram o acordo. Nem tampouco diz que eles deram a mão para falar que estava um acordo selado. Josué disse que ele não iria atacar. E a palavra dita por Josué era suficiente para que o povo entendesse que aquilo tinha valor. E aí, quando nós olhamos para isso, nós pensamos: será que as pessoas que estão lá fora creem na minha palavra da mesma forma como aquele povo, quando ouviu da boca de Josué que não iria atacar, crê? Ou é necessário você sempre andar com um carimbo de autêntico naquilo que você está falando? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Lembra que nós já estudamos sobre esse texto, quando eu falei sobre o Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, verso 34 até o 37. Ele diz: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Às vezes eu ficava muito chateado quando eu tive que fazer esse documento e teve que pegar aquele monte de averbação. Mas ao mesmo tempo, talvez eu começava a olhar para a minha vida e falar: mas quantas vezes também eu falei que iria fazer alguma coisa e não fiz? Quantas vezes também aquilo que eu falei não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. E agora já não posso mais somente falar, eu sou obrigado a falar e provar que eu vou cumprir com aquilo que eu vou fazer. Nós tínhamos um vizinho, um americano, do qual eu gostava muito, um grande amigo meu.
E para ele, palavra é palavra. E o lugar que ele ficava mais chateado era quando ele ia para o campo de futebol jogar bola com os seminaristas. Porque para ele, aquilo que eu falo representa, ou deve representar, aquilo que eu vivo. E ele gostava de jogar bola. Ele era ruim de bola, não era bom, né? Mas ele tinha pique para correr atrás da bola. Como eu era bom de bola e não gostava de correr, eu ficava do lado tomando chimarrão, deixava eles jogando lá. E era uma diversão, você não precisava mais pagar nada para ficar bem, você é só ver o jogo de bola, porque raramente um jogo terminava no tempo certo. Porque no começo do jogo todo mundo era irmão, era santo, e aquele jogo tão bonito acontecendo. Mas depois de um tempinho a coisa ia esquentando, um time estava perdendo, outro time estava empatando, e sabia que o tempo ia acabar, e não queria sair do campo para dar lugar para outro time. E aí, sem querer, a bola ia para fora. Alguém tocava na bola e ela saía para fora do campo. E aí aquele que havia tocado na bola e saído a bola para o campo, lembra o que ele faz? Essa é a primeira coisa? É nossa, é minha. A bola tinha ido para fora, porque ele tinha tocado, e ele levantava a mão, é minha. Eu me cansei de ver isso acontecer, e eu me cansei de ver esse irmão. A hora que ele ouvia isso e via que o cara tinha feito, ele não falava nada, ele abaixava a cabeça, ele ia ali, pegava a bola, colocava debaixo do braço e ia para a casa dele. E o jogo acabava. Nós somos assim. A nossa palavra muitas vezes não é suficiente para mostrar aquilo que nós somos. Algumas vezes nós tratamos a palavra, o nosso linguajar, a nossa forma de falar, aquilo que nós falamos, de uma forma muito leviana. Não medimos as consequências daquilo que nós falamos. Salmo 119, verso 160, ele diz que a verdade é a essência da palavra do Senhor, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A palavra, a verdade é a essência da palavra de Deus, da fala de Deus. E se nós estamos sentados aqui onde estamos, dizendo que somos discípulos de Jesus, filhos de Deus, a nossa palavra também deve ser verdade. Nós representamos o Senhor nesse lugar. Não precisaríamos a averbação daquilo que nós estamos dizendo. Não precisaríamos de contrato para cumprir aquilo que nós prometemos. A nossa palavra devia ser suficiente. Mas tem um outro aspecto também que chama atenção nesse texto. É que a palavra que Josué falou àquele povo foi muito, muito duradoura. Algumas vezes nós falamos a verdade, nós entendemos que nós estamos fazendo aquilo com seriedade, mas temos uma dificuldade enorme em manter a nossa promessa com o tempo. Talvez porque nós não avaliamos direito a situação, como fez Josué. O povo olhou somente aqueles couros velhos, aquela roupa rasgada, os chinelos bem gastos dos homens que foram lá conversar com eles, e tomaram a decisão baseado naquelas aparências, naquela primeira impressão que tiveram. Mas o que é interessante é que uma vez que Josué deu a palavra dele, ele não voltou atrás mais. Ele assumiu as consequências daquilo que ele havia tomado a decisão.
E algumas vezes nós nos recorremos ou corremos atrás de alguma justificativa para podermos quebrar alguma promessa da qual nós fizemos. De repente eu resolvi ajudar alguém e, por algum motivo ou outro, eu vi que eu fiz uma coisa errada ou que eu ia ficar no prejuízo fazendo isso. E aí, a partir do momento que você encontra qualquer brechazinha no meio desse tempo, até você cumprir com a sua palavra, você olha, não, eu posso voltar atrás, porque olha o que ele fez. Nós somos peritos em fazer isso. Quer seja na criação de filhos, quer seja no nosso casamento, em todas as áreas. A nossa palavra parece que não tem mais valor a longo prazo. Como eu falei, nós morávamos num sítio. Meu avô, alemão, ruim, como minha avó dizia. Minha avó falava que meu avô era alemão da raça ruim, porque ela não entendia nada do que ele falava. E ele não era crente, era bem bravo, uns 4 dedos mais alto que eu, com uma mão que parecia uma raquete de tênis. E era interessante que a gente plantava mandioca do lado, tinha mudas de laranja, minha avó criava galinha, e de vez em quando aparecia alguém lá para tentar negociar alguma coisa com ele. Meu avô não era de muita conversa. Mas eu me lembro de algumas situações onde ele havia negociado alguma coisa e ele falava a hora e o dia que era para o cara estar lá. E ele tinha que estar lá. E se ele falasse que ele tinha vendido alguma coisa por um preço, era aquele preço. Não importava se ele soubesse que o preço em outro lugar tinha subido ou não, ele mantinha a palavra dele. É isso que o texto está falando aqui de Josué. Que nós devemos manter a nossa conduta apesar dos prejuízos que podemos sofrer. Nós devemos manter a nossa palavra. E o Salmo 15, o verso de 1 até o 4, ele dá um exemplo bem claro sobre isso. Fala: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá habitar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e de coração fala a verdade. Mas o texto não para por aí. Ele fala que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor, mas que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Josué prometeu e ele cumpriu ao pé da letra aquilo lá. Nós precisamos ter também a consciência de que quando nós fazemos qualquer promessa ou qualquer afirmação, nós devemos cumprir. Nós devemos honrar, e aquilo que nós falamos deve ter valor por muito tempo. Nós não podemos ser comparados com os nossos políticos que, quando prometem alguma coisa e quando chegam lá e vão começar a governar, falam: olha, a situação agora mudou um pouquinho, então a gente tem que mudar um pouquinho. A sua e a minha palavra não deve ser assim. Nós devemos cuidar com isso. Mas como a gente pode também ser abençoado por conta dessa fidelidade de Deus? Aquilo que nós cantamos até agora nesse culto fala sobre a volta do Senhor Jesus, fala sobre o amor de Deus por cada um de nós, fala da fidelidade do Senhor em nos buscar, porque Ele prometeu isso. Ele fala sobre nós podermos viver ao lado dEle, porque Ele é um Deus que faz aquilo que Ele fala. E da mesma forma como Ele quer que nós sejamos fiéis, é porque a natureza do nosso Deus é uma natureza de um Deus fiel e verdadeiro. E nós precisamos olhar para essas afirmações que Josué fez, esse texto, essas lições que nós podemos tirar do livro de Josué, não como um peso para nós, somente,
mas como algo a ser olhado, algo a ser mirado como exemplo para as nossas vidas. A fidelidade de Deus é tamanha, tanto no sentido de manter a palavra dele para o benefício nosso, como também para manter a palavra dele quanto às promessas que ele fez. Que isso tem que encher o nosso coração de alegria e tem que encher a nossa vida de esperança no cumprimento dessa palavra. Olha só que interessante, em 2 Samuel, no capítulo 21, verso 1 e 2, 400 anos depois dessa promessa que Josué fizera aos gibeonitas, durante o reinado de Davi, olha o que acontece. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor e que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. O interessante é que ele deixa bem claro nesse texto que Saul estava tentando exterminar o povo porque ele queria que somente os israelitas estivessem naquela terra. Aparentemente uma boa causa, aparentemente uma boa justificativa para poder acabar com aquele povo. Mas 400 anos antes, um servo do Senhor havia prometido que eles iam ser protegidos. E quando Saul vai lá e tenta acabar com esse povo, o Senhor Deus castiga a nação de Israel. Porque ele não muda as alianças que ele faz. Ele não é como nós que, conforme os nossos interesses, nós fazemos ou cumprimos ou não cumprimos a nossa palavra. Mas não é assim. Pela graça e misericórdia dele, ele não é assim. Porque quantas e quantas vezes eu prometi ao Senhor que eu iria mudar, e quantas vezes eu prometi ao Senhor que eu iria ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, que eu não ia mais mentir, que eu ia amar mais a minha esposa, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquele outro, e eu falhei. Imagina se ele estivesse olhando para mim e falando: cada vez que você falhou, então eu vou mudar a promessa que eu fiz. Cada vez que você falhou, então agora eu tenho o direito de fazer uma nova regra. Ainda bem que ele não nos trata segundo a nossa justiça. Pelo contrário, ele promete coisas boas para nós. Hebreus, capítulo 6, verso 14, e do 17 ao 20. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos, recordando aquilo que ele havia prometido lá para Abraão ainda, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós e os que nos refugiamos nele, para tomar posse da presença a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Que bênção é saber que Deus é fiel. Porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Ele mantém a palavra dEle. Ele honra com aquilo que Ele nos prometeu. E eu queria desafiar você nessa manhã a ter isso, não como um bom argumento para a gente olhar para o nosso irmão e quando a palavra não for verdadeira, nós podemos apontar o dedo e falar: está vendo, você errou. Mas sim como espelho para que nós busquemos ser mais parecidos com o Senhor. A olhar para a esperança que Ele nos prometeu e falar:
Eu preciso ser melhor, porque o meu Deus é tão fiel comigo, que eu preciso representá-lo de uma maneira mais fiel. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas promessas. E eu quero dizer aqui que muitas vezes nós pecamos de verdade, porque nós não cuidamos com aquilo que nós falamos. E quer ver um exemplo simples, claro? Talvez você fale, mas pastor, Josué estava falando ali, ele fez um juramento perante Deus, e isso não é uma conversa qualquer. Sim, é verdade. Talvez é o mesmo juramento que você faz quando alguém chega para você e pergunta, olha fulano, você vai participar da programação da igreja hoje? E você com toda aquela empolgação, se Deus quiser, eu vou. É Deus que não quis que você não viesse? Ele gritou claramente no seu ouvido, fulano, não vá para o culto hoje porque eu não quero. Ou foi a preguiça que falou mais alto, olha, não precisa ir não, porque você falou por falar. Você colocou o Senhor Deus na frente, Ele colocou Ele como a condição para você cumprir com aquilo ou não. Cuidado, meu irmão, com aquilo que nós falamos. Se você não quer ir, fala, eu não quero ir, eu não gosto, acho o pastor feio, apesar de eu discordar. Mas fala a verdade. Nós precisamos aprender a lidar com a verdade de uma maneira um pouco mais natural do que nós fazemos. Nós precisamos aprender a não somente a falar a verdade, mas receber também a resposta como uma verdade, de forma tal a entendermos como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu queria pedir para você, para que você tomasse muito cuidado com aquilo que você promete, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos um para o outro. E há um texto que nos leva a pensar nisso. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4 e 6, diz, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Eu sempre gostei dessa primeira parte do verso. Eu tenho uma dificuldade enorme de gravar versículos, né? Referência, então, eu já nem perco mais tempo, eu não consigo. Mas esse daí eu sempre gravei. Olha, a Bíblia fala que você não deve prometer e não cumprir. É melhor não prometer se você não vai cumprir. Só que eu sempre me esquecia do que vinha depois. E ele fala, não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi por engano. Por que irritar a Deus com aquilo que você diz e deixá-lo destruir tudo o que você já realizou? E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Olha, eu falei, mas eu não pensei bem, então não fale nada. Eu prometi, mas eu não estava muito seguro, então não prometa nada. Eu tinha vontade, mas eu não sabia, então fica com a vontade e não fala nada. Nós somos representantes do Senhor Jesus. A maneira como nós agimos na nossa vida, a forma como nós vivemos a nossa vida, mostra qual é o Deus que nós servimos. E o nosso Deus, o Deus que está aqui, se revelou nessa palavra. Ele cumpre fielmente aquilo que ele promete. Ele faz exatamente aquilo que ele quer, porque a palavra dele é essencialmente verdade.
E se nós queremos representá-lo como seus discípulos, nós temos que ter a mesma energia, a mesma capacidade, a mesma disposição em fazer isso. Nós precisamos aprender que o Senhor Deus, Ele cuida de cada um de nós, que Ele nos ama e que Ele tem promessas grandiosas para nós. Mas também nós precisamos aprender que nós somos representantes dele aqui, que nós precisamos falar como ele é de verdade e o que ele é de verdade em nossos corações. Esse texto, até o verso 10, de 1 a 15, ele vai mostrar naquele lugar quando o sol para que o povo de Israel exterminasse todos aqueles 5 reis que se juntaram então para atacar os gibeonitas ali. Nós vamos ler o texto, é um texto bem comprido e minha voz não sei se vai chegar até o fim. Mas o texto narra que depois que os reis ao redor souberam daquele acordo que Josué havia feito com os gibeonitas, eles se juntaram entre eles e falaram: olha, nosso pessoal ali que jogava no nosso time fez um complô com Josué. Então, gente, vamos nos reunir aqui, vamos juntar o nosso exército, vamos atacar eles, porque eles eram uma cidade grande. Vamos acabar logo com esse negócio antes que eles comecem a lutar ao lado de Josué. E a Bíblia narra então daquela batalha que começa e o pessoal vai atacar, os gibeonitas mandam mensageiros dizendo: Josué, você prometeu, vem para cá porque eles vão acabar com a gente. E o texto fala que Josué reuniu todo o seu exército, inclusive os melhores guerreiros, e marcharam a noite todinha, de Gilgal até lá, para libertar esse povo. Mas é interessante um verso nesse texto, no capítulo 10, o verso 8, hora que Josué está em marcha com aquele povo, diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, e nenhum deles conseguirá resistir a vocês. Josué tinha tomado uma decisão errada lá atrás, ele havia feito uma aliança com o povo que ele não deveria ter feito, mas ele cumpriu com a palavra dele, ele foi fiel àquilo que ele prometeu, mesmo arcando com as consequências. Lembra que o povo de Israel ficou chateado com ele quando soube daquilo que ele havia feito, mas ele falou: a minha palavra tem valor, porque eu falei diante do Senhor, e a minha aliança com esse povo feita diante do Senhor não vai ser quebrada. E é interessante que aquilo que parecia ser um castigo para eles, para o povo, tanto o povo de Gibeon, que foi colocado como cortador de lenha e carregando água para servir no templo, se tornou uma bênção enorme para eles, porque eles puderam servir ao Senhor durante todo aquele tempo que eles estavam lá. E eu fico imaginando quantos se converteram, quantos realmente serviram ao Senhor, tanto que a terra onde estava Gibeon foi dada a Arão ali. Quando Neemias constrói os muros, alguns que eram realmente, ou vinham de uma ala israelita, não foram reconhecidos, mas os gibeonitas sim, foram reconhecidos e colocados ali dentro, tinham parte ali naquela cidade. Como Deus manteve, como Deus foi fiel e como Deus transformou aquela situação toda em bênção. Josué acabou com todos aqueles reis. Ele matou todos eles e tomou conta daquela terra, basicamente numa única batalha. E a prova é que o Senhor estava lá ao lado dele, que quando o sol para, Josué grita, Josué pede que o sol pare e que a lua se detenha. Ele fala no capítulo 10, o verso 13 e o 14, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jasé.
O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Josué. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos tropeços, o Senhor não quebra a palavra dele. Apesar das muitas e muitas vezes que nós pecamos, com aquilo que nós falamos, com a maneira como nós vivemos, o castigo pode se tornar bênção. E eu coloquei lá, às vezes, porque não é motivo para nós falarmos, Deus vai perdoar se eu falhei. Porque não é sempre que Deus tem como objetivo nos livrar das situações que nós mesmos nos colocamos. Josué não ia precisar lutar contra aqueles 5 reis de uma vez só. Provavelmente não estava no plano estratégico dele de tomar conta ou posse daqueles reinados, lutar contra todos aqueles reis de uma vez só. Ele foi obrigado a fazê-lo, porque ele havia prometido cuidado de bionitas. E o Senhor manda granizo do céu, que matou mais gente do que o exército de Israel. Mas nem sempre o Senhor vai mandar chover granizo para nos livrar das coisas que nós falamos. Nem sempre nós vamos estar livres das consequências das nossas palavras, da consequência daquilo que nós dizemos, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Somos responsáveis por mostrar o Deus Santo a quem nós servimos. Pensa nisso. Esse texto nós poderíamos pensar muito nessa grande obra que Deus fez, de parar o sol, parar a lua, e poderíamos achar coisas tão grandiosas e bonitas para falar sobre isso. Mas a realidade do texto é que existia um homem cuja promessa tinha valor, cuja promessa não era quebrada de qualquer jeito, que se arrependeu, sim, com certeza, que foi ajudado por Deus, porque Deus é fiel. Foi fiel a Josué e ao povo de Gibeão por mais de 400 anos, e é até hoje. Que o Senhor Deus nos fale ao coração nessa manhã, e que Ele nos ensine, nos ajude a mudarmos as nossas vidas. Amém?